A igreja celebra o 21º domingo do tempo comum, e nesse mês de agosto, quarto domingo do mês, celebramos também o domingo da vocação missionária, aquela vocação que toca a todos nós, como disse a igreja no documento de Aparecida, que todos nós batizados somos feitos discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, essa vocação, ela toca a todos nós, como eu já acabei de falar, né, no primeiro domingo de agosto, nós meditamos sobre a vocação sacerdotal, a vocação ao sacerdócio. No segundo domingo, nós meditamos sobre a vocação ao matrimônio, a edificar um lar, construir uma família. No terceiro domingo, nós meditamos sobre a vocação religiosa. E nesse quarto domingo, nós meditamos sobre uma vocação que toca a todos nós. Poderíamos chamar também a vocação universal à santidade, como no Concílio Vaticano II diz que todo batizado tem uma vocação que está inata no batismo, que é a vocação a sermos santos. E a vocação missionária também vem disso, porque tanto o padre, quanto o casado, quanto o religioso é chamado a ser missionário, a fazer missão. E é importante que nós compreendamos o que significa ser missionário, o que significa se colocar em missão. O evangelho de hoje é o evangelho da edificação da igreja. Pedro proclama sua fé em Cristo e a partir da fé de Pedro, Cristo edifica a igreja. Por isso eu te declaro que Simão tu Jonas, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. Eu já tive a oportunidade aqui, em outras ocasiões, de refletir, de dizer, de falar sobre o quanto que esse texto revela da autoridade de Pedro, da veracidade e autenticidade da Igreja Católica como Igreja de Cristo, sobre a necessidade de estarmos na igreja e sermos da igreja para sermos salvos. Já falei disso aqui, não desconsidero isso, e hoje eu quero trazer para a reflexão da nossa missa de hoje um outro aspecto que essa palavra também nos desperta, um outro aspecto que essa palavra também nos inspira, que vai lá no sentido da palavra igreja. A palavra igreja, em grego eclesia, em hebraico kahal, significa assembleia. Povo de Deus reunido. Assembleia no sentido que a gente conhece, reunião de pessoas, congregação de pessoas. Só que tem uma diferença aqui, que essa assembleia não é no sentido igual a gente usa às vezes, como assembleia de professores, que vai ser aquele dia em que os professores vão se reunir para fazer uma assembleia. É um sentido um pouquinho mais amplo, um pouco distinto. Entendo que eu não estou dizendo que aquilo ali não é uma assembleia, mas no sentido bíblico, a palavra assembleia aparece em algo um pouco maior. Porque a assembleia, no sentido bíblico, quando o povo de Deus se reúne em assembleia, em igreja, não significa que é apenas uma reunião de pessoas, mas é uma união constante que se manifesta quando esse grupo se reúne. Assim, a igreja também é uma congregação de pessoas. Congrega pessoas que não necessariamente estão aqui congregadas, só os que se reúnem. Por exemplo, aqui nós temos um grupo reunido dentro desse templo. Há aqui uma assembleia, há aqui uma congregação. Mas quando nós dizemos assembleia no sentido de igreja, supõe também aqueles que não estão neste momento aqui, mas que fazem parte deste grupo. Pensando em paróquia, quando nós
nos reunimos em assembleia, significa que estamos aqui presentes na igreja. Isso aqui simboliza não só os que aqui estão, mas aqueles que estavam na missa das 8, aqueles que virão na missa das 19 e aqueles que nem virão na missa neste domingo. E que estão aqui dentro do território nosso paroquial, são desta paróquia, são católicos da nossa paróquia. A esses nós chamamos, digamos de alguma forma, igreja, pertencem à igreja. E o grande desejo de Cristo, quando institui a sua igreja, é que todos os homens pertençam a essa igreja. O domingo da vocação missionária é o domingo que salienta para todos nós o chamado de todos para a verdade que é Cristo, para a verdade que é a igreja de Cristo. E aqui, essa igreja de Cristo, eu também já falei disso em outra ocasião, ela vai para além até dos muros, digamos assim, da igreja católica. Ela extrapola porque pertence à igreja de Cristo todos aqueles que são validamente batizados, todos aqueles que receberam o batismo e aí passam a pertencer a essa igreja. Por isso eu quero agora pontuar alguns elementos para nos ajudar a compreender ou a vivenciar esse caráter missionário que toca a todos nós. Volto a dizer, a vocação missionária é uma vocação de todos, sacerdotes, pessoas casadas, consagrados na vida religiosa e até quem não tem nenhuma dessas três categorias. Todos possuímos uma vocação universal à santidade e à missão. E como então que devemos exercer essa missão? Primeiro, querendo que o máximo de pessoas possível participe desta assembleia, desta igreja. Isso deve existir em nós um desejo, um apetite em querer ter o máximo de pessoas aqui. E aqui nós podemos entender que essa reunião de pessoas, de alguma maneira, favorece até mesmo a nós, favorece a cada um de nós, porque aqui a visão é como que numa visão de um reino que quanto mais pessoas possui, mais forte ele é. Quanto mais soldados existem nesse reino, mais defesa terá esse reino contra os seus inimigos. E aqui, em primeiro momento, precisamos compreender que quanto mais pessoas pertencerem à realeza, ao povo de Deus, à igreja de Cristo, mais nós garantiremos santidade para até mesmo para a gente. Tem gente que às vezes pensa que é o contrário. Entretanto, para que essa santidade ocorra em nós, para que esse bem ocorra em nós, é necessário que sejamos um povo santo. E dessa forma, é importante que não tenhamos o hábito de sermos um povo dedicado ao pecado. O entendimento é muito simples. Quando eu fiz a homilia, ou melhor, a reflexão, no domingo da vocação matrimonial, foi aquele domingo em que eu não pude celebrar, porque estava de quarentena, por causa do Covid. Naquele domingo, eu fiz uma homilia e publiquei no nosso canal do YouTube, justamente apontando que dentro de um lar, dentro de uma família, há santidade quando esses membros vivem em santidade. E se um membro vive em santidade, ele santifica necessariamente os outros membros da sua família. O contrário também ocorre. Quando um membro vive em pecado, ele contamina os outros membros da sua família. Aí você pode perguntar, mas padre, como que eu santifico a minha família se na minha casa tem pessoas que não querem viver a santidade? Eu te digo, seria muito pior
se você não buscasse a santidade. Se você não vivesse em santidade, isso seria pior. Um membro da sua família santifica ou contamina todo o restante da família, dependendo do modo em que vive. Da mesma forma, na Igreja de Cristo, nós santificamos a Igreja quanto mais membros santos existem dentro dessa Igreja. Essa Igreja é contaminada, quanto mais membros pecadores, assim, no sentido que eu falo pecadores aqui, não no sentido que todos nós somos pecadores, mas alguém que determina-se em viver em pecado e em maldade de coração. Assim, aqueles que vivem em pecado e em maldade contaminam a Igreja de Cristo. Bom, eu falei que daria pontos bem assim diretos para que facilite então uma vivência missionária na igreja. Para nós termos uma vivência missionária na igreja, nós podemos elencar alguns pontos. Primeira coisa que nós devemos ter em nós é uma consciência da necessidade do batismo para a salvação. A necessidade que nós temos de recebermos e também de fazer um apostolado do batismo. Sem o batismo, ninguém participa da graça de Cristo. E a gente precisa aí voltar a antecipar, a botar no batismo uma prioridade na vida da criança. Alguns pensamentos corromperam a mentalidade católica, que faz com que a gente queira deixar o batismo para depois. A criança nasce, aí passam uns meses, passam alguns anos, vai escolher aquele dia que vai poder fazer uma festa bonita, cheia de gente, com bastante, fazendo uma ocasião de festa para toda a família. Enquanto o batismo deve ser algo que deve ser o quanto antes dado à criança. Hoje em dia tem muito costume de falar assim, vamos esperar a criança ficar durinha primeiro para depois batizar. Sabe quando muitos no ano passado buscavam batizar os seus filhos? No dia do nascimento. No dia que a criança nascia, já era dado o batismo para aquela criança. Para que não houvesse um dia sequer daquela criança sem a graça de Deus. Interessante que conta-se que Santa Zélia nem participou do batismo das suas filhas, dentre elas Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque ela dava de resguardo, tinha acabado de ter o neném, aí o neném ia para ser batizado. Assim como você faz a vacina da criança direitinho nos primeiros meses de vida, por que não garantir já nos primeiros dias até o batismo daquela criança? Pai, tem que esperar um pouquinho, mas esperar o quê? Mais do que a vacina, aquela criança precisa já pertencer à Igreja de Cristo. Até porque temos que ser um pouco realistas. Eu sei que falar disso, muita gente tem medo de falar disso. A gente não sabe se aquela criança pode sofrer algum acidente e partir. Pai, eu não quero nem pensar nisso. Tudo bem, não pense, mas pense que se acontecer isso, você pode ser responsável pelo seu filho não ir para o céu, pela falta do batismo. Da criança não ir para o céu pela falta do batismo. Já ocorreu de, às vezes, alguém falar assim, padre, reza porque a criança nasceu, tem problema de saúde. Eu falei, já foi batizado? Não, vamos esperar melhorar um pouquinho para depois batizar. Olha só a consciência. Não, o batismo tem que ser dado o quanto antes. A gente está muito preso em festas. Um grande meio de você fazer missão é de promover o batismo para quem não é batizado. Promova o batismo o quanto antes para quem não é batizado. Isso já é um modo, porque a glória de Deus é o maior número de filhos. Assim como uma casa cheia alegra qualquer vó e vô, não é isso? Aquela vó e vô que tem muitos netos fica muito feliz de ver os seus muitos netos. Deus também se alegra de ver muitos filhos seus no céu servindo. Um segundo modo de sermos missionários, que também existe uma contracorrente nisso, é a abertura à vida.
Abertura aos filhos. Para quem estudou geografia no ensino médio, sabe que existe uma tendência dos governos pelas teorias malthusianas, que são as teorias que pregam que filho tem que ser limitado, porque muita criança que nasce dá prejuízo para o governo, então tem que fazer uma política para não ter filho. Daí que vem as políticas de controle de natalidade, porque são controles econômicos. Não vou entrar aqui na questão política, na questão aqui acadêmica, eu entro aqui apenas na parte religiosa. Faz parte da lei divina, da lei sagrada, uma disponibilidade dos pais em terem filhos. E quanto mais, se você quer ser missionário, quanto mais filho você tiver e oferecer a Deus, mais missionário você se tornará. Por quê? Porque você, uma vez que tem muitos filhos, pode dar mais filhos à igreja, mais filhos a Deus, e esses filhos podem evangelizar mais a sociedade. Daí que é uma tarefa missionária também ter filhos. Abrir-se à fecundidade aos filhos é uma forma de fazer um grande bem à igreja, à sociedade e a Deus, porque você santifica pessoas. Às vezes é muito mais fácil também evangelizar os filhos desde pequenininho do que evangelizar algumas pessoas crescidas e já mal educadas na fé. Bom, dentro dessa questão da natalidade, entra um tema bastante triste, que nós fomos eu pelo menos fui muito surpreendido no domingo passado. Domingo passado ocorreu no Brasil uma criança de 10 anos que foi levada a cometer o aborto, e acho que todo mundo acompanhou isso no noticiário. Não sei vocês, mas eu fui pego de surpresa com essa notícia no domingo à noite. Não sabia, não vinha acompanhando esse caso, e pelo que me parece, não era tão publicado, não estava sendo tão publicado assim essa situação. Uma coisa muito delicada, e eu sei que isso já tem aí muitos católicos que pensam que o melhor seria fazer o que foi feito, o aborto. Eu queria trazer uma reflexão e um pensamento nesse ponto. Porque vejam quanto que o aborto ele é contraditório ao que eu acabei de falar. Se você tem um aspecto missionário na sua vida, o que você deve promover é o nascimento e não a morte. Mas, padre, aqui nós estamos em uma outra circunstância, que é o quê? É uma menina que primeiramente foi abusada dos 6 aos 10 anos, o que é um absurdo, o que assim é terrível, o que essa criança aqui já sofre e o que ela sofrerá, que nós poderemos ver, não estou aqui desejando, mas o que a gente já pode prever na sua vida de traumas, de ter sido iniciada uma vida sexual tão prematuramente, e a consequência que houve aqui de uma gravidez precoce. Sim, isso já é trágico por si só. Isso aqui já é triste. O que a gente não pode fazer é querer corrigir um mal com outro mal. Não é fazendo uma coisa ruim que a gente vai corrigir uma outra coisa ruim. Eu não vou assim, às vezes a gente quer fazer um bem à criança e comete um mal. Um mal físico, um mal biológico, mas também um mal humano. Porque quando se promove aqui os discursos abortistas, se tem muita consideração com aquela menina que é vítima e que carrega ali a consequência da maldade de outro. Atenção, que estamos falando aqui num caso de estupro, né? A maldade de outro. Mas pouco se considera aquela criança que está ali no ventre materno. Aquela criança que já foi gerada. Aquela criança que não tem culpa da maldade que foi feita. E uma agressão muito grande se faz àquela mãe que tão novinha, que não sabe nem o que é ser mãe, o que é ser família. Uma grande agressão se faz ao organismo dela quando comete o aborto. Uma grande agressão se faz àquela criança que está no ventre materno.
Como a criança no ventre materno não tem sentimentos, a gente não pode ver. Eu não sei se você sabe, não pode ver ali, não consegue ter muito a mensurar a maldade que é o aborto. Eu não sei se você sabe, mas a técnica usada nesse aborto foi uma injeção letal. Ou seja, uma técnica nazista. Uma técnica que se usa em, digamos, em penas de morte. Deu-se uma injeção letal na criança dentro do útero da mãe. Ou seja, matou dentro do útero da mãe com uma injeção que se mata ser humano. Para a gente tentar, assim, mentalizar o que significa isso, seria interessante você pensar em uma criança que você gosta muito. Talvez um filho, um neto, um sobrinho, um primo, uma prima. Pense numa criança que você ama, que você gosta muito, que você tem um grande amor por essa criança. Agora, imagine essa criança quando ela estava no ventre da mãe dela, sendo gerada. Pensando hoje na criança que você ama, você aceitaria fazer com que essa criança fosse agredida dessa maneira no útero da mãe? Você aceitaria que essa criança ela não viesse à vida já tendo-a conhecido e sabendo e tendo certa estima por ela? O que acontece é que dentro do útero a gente não ouve o grito de uma criança. A gente não ouve o grito daquele ser humano. E isso é um grande mal. Bom, uma missão que a gente faz, um grande ato que a gente faz na vocação missionária é sermos promotores da vida. Promover o direito de todos nascerem. Curiosamente, naquela mesma semana, celebrávamos a Semana da Família, e na sexta-feira anterior, nós tivemos um bate-papo lá com o Marcelo, que é da casa da gestante e do nascituro, que tem o título de Santa Gianna Beretta Molla. Santa Gianna Beretta Molla, italiana, casada, mãe de 4 filhos. Na 4ª gestação da Emanuele, ela teve uma complicação na gravidez e sabia que provavelmente viria a óbito. Provavelmente, se ela levasse a gravidez até o fim, morreria. Era muito provável que viria a morte. E Santa Gianna fez aquilo que toda mãe deve fazer: deu a vida pelo seu filho, ou pela sua filha. Santa Gianna preferiu morrer do que matar o seu filho. Santa Gianna, que é um grande ícone para a defesa da vida, por ser esse grande testemunho que ela deu aqui para todos nós. Que possamos ser promotores da vida como missionários. Da vida que é violentada, daquela menina, que aqui eu acho que a gente não tem direito nenhum de condená-la em nada, nem pelos abusos. Não tem nada que justifique o abuso de uma criança, não tem nada que possa dizer que aquela criança tenha sido conivente, aquela criança é vítima, nem também de acusá-la pela culpa do aborto, que provavelmente ela não tivesse ali condição nem de julgar o que estava fazendo. Provavelmente ela tenha sido ali levada pelos seus responsáveis a fazer algo que não queria, ou que não tivesse como condição de julgar. Nesse ponto, essa criança, penso eu, tem aqui mais categoria de vítima, ou plenamente de vítima, e não tanto de culpa, por mais que tenha certa consciência do que tenha feito. Outro critério que a gente pode usar também, categoria de missão, é a promoção, meus irmãos, de converter almas a Cristo. Sejam aqueles batizados que não estão na igreja, ou aqueles batizados, ou aquelas pessoas que nem são batizadas ainda. Nós, como servos de Cristo, devemos ter aqui em nós o desejo de trazer o máximo de almas para Cristo. E aqui deve ter, sim, um apetite de o quanto que Deus nos der de oportunidade, converter corações.
converter almas. Desculpe não ter falado, eu deveria ter comentado aqui na hora que eu falei do aborto. O aborto ele é tão grave, ele é tão assim, tão maldoso, que a pena da igreja para quem comete o aborto de maneira direta ou indireta, quem apoia o aborto, ou quem de alguma maneira colabora com ele, é a pena da excomunhão. O que significa excomunhão? A excomunhão, ela é uma punição, ou seja, você não participa de nenhuma graça da igreja, nenhum benefício da igreja, é uma punição que se dá de maneira aqui corretiva. Uma mãe, para corrigir o seu filho, às vezes tem que proibi-lo de ir no aniversário que ele queria tanto ir. E sabe que se não fizer isso, às vezes, se não fizer isso, pode perder o controle da educação do seu filho. Então, de maneira corretiva, às vezes um pai e uma mãe tem que ser um pouco severo. Também a igreja, para corrigir os seus filhos, aqueles que são batizados, para trazê-los à conversão. Olha, veja porque é uma medida disciplinar, é uma medida que a igreja faz, não por maldade, mas para tentar levar a pessoa a perceber a maldade que cometeu, traz aquela pessoa ali a reflexão através da pena da excomunhão. E o aborto, no caso aqui, é uma pena de excomunhão que é automática. Bom, outras penas de excomunhão são mais raras, mas também acontecem, são mais ligadas ao pecado da profanação, o pecado de fazer algo assim realmente contra o sagrado de maneira objetiva e direta. Aqui nós temos, sim, aí também o pecado da excomunhão. Fora isso, não é tão comum assim os pecados da excomunhão. O pecado da heresia, né, a heresia que a pessoa comete e ela não volta atrás, ou seja, ela nega alguma coisa da fé. Enfim. Já concluindo, outros meios que nós temos de viver uma vida missionária, uma vida apostólica, uma vida evangelizadora, é a promoção, meus irmãos, da santidade. E olha que aqui é algo, vejam que é algo que está muito no nosso dia a dia. Quando você busca a santidade, voltando àquilo que eu dizia lá atrás do batismo, você promove também conversões. E aqui é importante que você busque intensamente ser santo, principalmente numa vida de oração contínua, diária, principalmente com a oração do terço e a meditação da palavra de Deus. Busque diariamente contato de intimidade com o Senhor em oração. É uma santidade de vida que busca numa luta muito grande para evitar o pecado. Lute o quanto puder para não cometer pecados, para não vivenciar o costume de pecar. Resista ali ao pecado. Uma vida que busca fazer com que todo o entorno seja o entorno de santidade. E, por fim, assim, esses dois últimos, né, e o último é o apostolado do bem. O que eu chamo de apostolado do bem? Você promoverá a santidade, você será um grande missionário, promovendo e fazendo de tudo para que ao seu redor não exista o hábito do pecado. Às vezes a gente tem uma postura de que assim, eu vivo lutando contra o pecado, mas eu não me incomodo que a pessoa que está do meu lado cometa pecados ou fale de pecados com naturalidade. O apostolado do bem é aquele apostolado que eu vejo que o meu irmão está no erro e eu tento trazê-lo para o centro que é Cristo, para uma conversão de vida, para uma mudança de visão, ou até mesmo para uma reconciliação com Deus. Tem um santo que morreu com 15 anos, ele é até colocado como um grande modelo para os coroinhas, que é São Domingos Sávio. São Domingos Sávio foi uma espécie de coroinha ou aluno de São João Bosco, morreu por uma enfermidade aos 15 anos.
Mas interessante que São Domingos Sávio, ele queria tanto agradar a Cristo, ele queria tanto ser santo, que ele se confessava com muita frequência. E aqui é importante que não haja em nós aquela crítica maldosa de por quem tem confissão frequente, porque a confissão frequente era um hábito dos santos. A confissão ali de São Domingos Sávio, eu salvo engano aqui, era quinzenal, a cada 15 dias. Então ele não podia confessar ou 15 dias, ou era mensal, ele não podia se confessar mais do que isso. E então, quando ele não podia se confessar, o que ele fazia? Ele ia atrás dos seus amigos para se confessarem também. Interessante isso. Os amigos de São Domingos Sávio costumavam correr dele, porque sabiam que quando ele viesse, ele ia logo perguntar: você já se confessou? Você já pediu perdão dos seus pecados? Vamos lá. Ele levava os seus amigos para se confessar. São Domingos Sávio foi uma criança normal, foi um adolescente normal, brincava como toda criança, mas queria ser santo. E não tolerava que houvesse pecado entre seus amigos. Não permitia, não tinha isso. E aqui eu peço que você, por favor, crie essa sensibilidade. Se você quer viver na graça de Deus, lute para que no seu contexto de vida, ao seu redor, não exista o hábito do pecado. Exorte, corrija, na caridade, corrija, peça para não fazer, tente garantir que onde você vive, existe a santidade. Meus irmãos, eu creio que assim, nós teremos uma nossa vocação missionária muito bem vivida. Porque a vocação missionária, ela se dá dentro do estado de vida de cada um. Em resumo, de tudo que eu falei, que possamos ser promotores da vida, promotores do batismo, promotores da conversão, promotores da santidade ao nosso redor. Eu creio que assim nós conseguiremos edificar essa igreja santa, que já é santa por Cristo mesmo, mas com seus membros santos. Seremos uma assembleia de um povo santo. Conseguiremos alcançar a santidade à medida que todos nós, um colaborando com o outro, podemos promover a santificação. Que São Vicente de Paulo, nosso padroeiro, que tanto bem fez as suas paróquias com a promoção da santidade entre os leigos, especialmente entre as filhas da caridade, possa nos ajudar. E Santa Rosa de Lima, padroeira da América, que nós hoje celebramos o seu dia, possam nos ajudar a vivenciarmos com intensidade a nossa santidade e o desejo da santidade daqueles que estão ao nosso redor em um espírito missionário, em uma vocação missionária. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe e assim consigamos cumprir esses propósitos.